Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Ser Franca, esse podcast que é destinado a você, empreendedor, e a você que sonha empreender, e a nós clientes para sabermos o que tem de melhor no nosso mercado. E eu sempre trago, Gabriele Franca, sempre trago especialistas aqui incríveis e é tão gostoso essa jornada. Eu encontro com pessoas que eu falo, você precisa ir no meu podcast. E foi assim que aconteceu com a convidada de hoje. Gente, eu vou chamá-la aqui. Eu tenho a honra de receber aqui no Pode Ser Franca hoje uma mulher incrível que veio lá do Mato Grosso, de Rondonópolis. E, claro, ela tá morando em Alphaville faz algum tempo já. Hoje é referência para quem busca crescimento verdadeiro e transformador. Empreendedora e empresária com a Valuz Semijoias. É mentor, é coach integral sistêmico e também é coautora do livro Forjadas pela Dor, com o capítulo Vida, a Vida é pra Frente. É conhecida por sua capacidade única de guiar mulheres empreendedoras a alcançarem resultados concretos, unindo estratégias e ferramentas de coaching, de autoconhecimento, uma abordagem que vai além do comum, do que a gente vê por aí, né? Então vamos receber com muita energia Ângela Valuz. Seja muito bem-vinda. Primeiramente, gratidão. É um prazer enorme estar aqui. Sou muito grata a Deus pelo privilégio de ter me apresentado você e estar aqui nesse podcast. É resposta de uma oração, de um novo ciclo, de uma nova estação que está se iniciando, inclusive hoje na minha vida. Ei, gente, eu adoro começos. Começo tem uma energia diferente, Sim, né? É gostoso recomeços também. sim, E foi uma oportunidade ter revisto você, né? sim, Porque a gente participou juntas de uma mentoria do Método CIS, sim. onde foi assim, foi um treinamento que mudou a minha vida. Eu tô aqui devido também ao Método CIS. Yes. E ter companheira de jornada é muito gratificante. É falar a mesma língua, é fortalecer o propósito e o processo, né? Sim, é interessante como que é um ecossistema maravilhoso. É união de propósitos, para que não fique só com a gente, mas que a gente leve essa mensagem ao mundo. E detalhe, com a nossa essência. A gente ouve, aprende, internaliza, vai curando nossas feridas, vai entrando para a jornada e vai levando nossa essência para que as pessoas sejam alcançadas. Porque muitos não vão ouvir o Método CIS, mas vão nos ouvir. E a gente é boca de Deus, um instrumento, um canal para levar essa mensagem ao mundo. Exato. Ângela, como faz a diferença trabalhar com missão e propósito, não Com faz? certeza. É o que dá sentido à vida, eu posso dizer. Sim. Inclusive, a gente estava comentando, né, antes de iniciar, que eu tinha escolhido uma outra profissão, um outro segmento para a vida. Só que quando a gente está alinhado e a gente é temente a Deus, não adianta. A gente entender a nossa identidade, o propósito nos alcança. E Deus, de uma maneira linda, fez com que eu saísse daquele cenário onde eu estava, não estava feliz na profissão. E até comentei com você que foi através de uma análise de perfil, identifiquei o meu perfil comportamental, entendi que eu amo a comunicação e fui empreender. E isso me trouxe até aqui. Foi um processo, não foi de um dia para o outro, foram anos, está sendo, né, uma jornada. E é incrível como é bom estar cada dia mais perto e mais próximo da missão e do propósito que Deus trouxe para mim aqui na Terra. Que lindo, gente. Que delícia. É gostoso de te ouvir. E olha, para quem não sabe, a Ângela era contadora. Então ela já está nesse mundo empresarial, esse mundo do empreendedorismo aí há anos. E agora à frente, né, como empreendedora da Valuz. Como que Sim. foi para você sair da contabilidade, chegar até a Valuz, passar pelo treinamento? Você trouxe aqui que você fez uma análise de perfil. Todo mundo entra no mundo do autoconhecimento por algum lugar. Sim. Você entrou pela análise de perfil. Conta um pouquinho pra gente o que é uma análise de perfil, como as pessoas podem acessar uma análise de perfil e para que ela funciona, afinal de contas. Inclusive, hoje eu sou analista de perfil devido à paixão, o amor que eu desenvolvi por essa ferramenta. É uma ferramenta que, através do relatório DISC, nós, analistas, levamos a devolutiva, né? Devolvemos para a pessoa tudo aquilo que o relatório apresenta. O que acontece? Ao longo da minha jornada, eu sempre tive a sede de crescer, desde pequenininha, empreendendo. Lá, desde quando eu era criança, eu e meu irmão, a gente vendia na escola. Então, a gente aprendeu pela necessidade a vender. E aí, no meio desse processo, na adolescência, eu queria fazer curso de inglês, teclado, e fiz. Mas eu
não tinha condições, meus pais não tinham condições. Então, eu acabei começando desde nova a empreender, vender brigadeiro na escola, trufa. Eu fazia artesanato, hoje é meu hobby, eu amo Ai, fazer. que delícia, bordar. gente. Então, você é um puro artista. Sim, trabalho os fios com as mãos. Eu lembro da Mulher de Provérbios, eu tenho que estar frequentemente me lembrando dessa minha essência, Que sabe? linda. Só pra resumir, então. E aí, mesmo entrando pra faculdade de contabilidade, eu já fazia coisas paralelas de renda extra. E aí foi quando surgiu a Semijoias. Porque que eu percebi? Era muito legal fazer o brigadeiro, fazer a trufa, fazer o artesanato. Mas a Semijoia, ela vinha pronta pra mim, foi quando estralou. Então, eu preciso remir meu tempo, eu preciso adiantar aqui o processo. Fazer e vender leva tempo. Então, eu queria a Semijoia, acessório, enfim, para que eu vendesse, para que me sobrasse tempo para estudar. Porque na faculdade eu tinha várias funções, sempre participando dos movimentos. E aí foi quando surgiu a Semijoias, porém eu entrei, formei, fiz MBA e fui para contabilidade. Tudo na área contábil. Sim, atuei como contadora. Uau. Mas o que era renda extra era o que de fato era minha paixão. Conexão com mulheres, conexão com pessoas, contato, gente. Falar. Porque a venda nada mais é do que servir. Existe uma troca, mas eu tô servindo o outro quando eu entrego o meu serviço, o meu produto. E eu fui crescendo na questão das Semijoias, criei a minha marca, mas isso aí foi um pouquinho mais pra frente. Mas foi quando eu entendi, eu estava como contadora, mas não estava feliz. E aí eu decidi abrir mão da contabilidade através da análise de perfil que eu fiz lá em 2020. Corajosa, porque normalmente as pessoas que se encontram infelizes com alguma profissão que desempenha tanta energia, né? Você fez faculdade, fez mestrado, MBA, desculpa. E aí, poxa, não tô feliz. Foram 7 anos. Isso. Só que nem todo mundo tem essa coragem de mudar, porque as pessoas pensam assim, é normal, é assim mesmo. Trabalhar é para ganhar dinheiro, né? Trabalhar é para pagar conta. Como que você viu no seu perfil que você realmente tem as habilidades para comunicação, porque para comunicação você tem muito, para servir, para vendas. Como que foi? Como que as pessoas leem isso no perfil comportamental? Porque eu imagino assim, gente, que a contabilidade tem que usar bastante o nosso lado analítico, né? Sim. São números ali, Sim. você tá fazendo, não cálculos, mas você tá preenchendo uma tabela, tá fazendo conta, sim, por conta chegou atrasado, tem que descontar isso, e além dos impostos, de tudo que vocês praticam, as soluções que vocês entregam para os empresários, né? Tinha que ser muito analítico, você vivendo no mundo analítico. E no mundo que desenvolve essas habilidades de oratória, de estar perto de pessoas, né? Dessas habilidades mais sociais. Uau, são dois mundos totalmente diferentes. Como que o perfil comportamental identifica isso? São 4 perfis. Todos nós temos os 4 perfis. Através do relatório diz que a gente descobre isso. Só que intensidade diferente. Então, não significa que eu sou influente puro. Influente, gente. Explica o que é uma pessoa. Eu também sou, tá? Podcast a gente já sabe. Pois é um trabalho de influente. Mas me explica, o que é ser influente? E como eu posso falar, eu sou influente? Porque tem gente que nunca ouviu falar do DISC. Sim, então o DISC, ele é a abreviação dos 4 perfis. O dominante, o influente, o estável e o conforme. Na profissão contábil, como você falou, analítico, é muito... não significa que eu não poderia exercer, não significa que, né, eu quero deixar isso bem claro, né, porque eu tenho meus amigos contadores que são excelentes palestrantes também. Uau. Então, assim, dá sim, só que é uma questão aí onde entra o propósito também e a questão de você ser feliz em determinada área. Então, muito mais do que só um relatório. É um autoconhecimento profundo, inclusive a metodologia que eu desenvolvi. É claro que através do relatório, através da devolutiva, a gente mostra o caminho, mostra as habilidades. Então, através do relatório, a pessoa vai entender suas competências. É bom no quê? Quais são as suas melhores habilidades? Porque eu posso sim ser ótima em fechar um balanço, mas me dê um microfone. Me dê gente na minha frente para eu abraçar, para eu me conectar, para eu conversar, para eu servir. Então, sabe, são habilidades, a paixão, o propósito, o estilo de vida que você quer levar,
Por exemplo, eu poderia estar dentro do escritório, hoje eu estou aqui. Então, é muito disso também. Então, a devolutiva, ela apresenta para o cliente, ela apresenta para a pessoa os principais habilidades, competências e detalhe, como equilibrar os medos. Porque cada perfil também tem um medo em específico. Uau. E a gente também desenvolve na devolutiva um plano de ação para que a pessoa utilize disso para agir. Não adianta eu saber, eu sou influente, o que eu vou fazer com essa informação agora? Exato. Né? O medo do influente. Qual que é o medo do influente? O que é um influente? Fala pra gente. A necessidade de aprovação. O influente, ele tem muito disso. Por quê? Porque como é da comunicação, gosta... tá? São vários. Talvez, das validações, né? O influente, ele gosta muito da validação. Então, eu falei que eu ia explicar os perfis, vamos lá. O dominante é aquela pessoa que é voltado para liderança. É um líder nato. Ele tem voz de comando. É autoritário, não no sentido ruim, tá? Ele tem... Você entra num lugar, às vezes até o semblante é um pouco mais diferente. É aquela pessoa que, às vezes, já tem uma postura diferente. Parece um pai. E aí, já fez o que eu te pedi? Exatamente. Isso mesmo. O influente... E sim, como eu disse, né? Todos nós temos os 4. Só que com intensidades diferentes. Então, pode casar os perfis. O dominante com o influente, enfim. O que nós estamos falando é o que tem intensidade maior. Então, a pessoa que tem intensidade maior no dominante é aquela pessoa que é mais líder, sabe? Ela tem essa habilidade de chegar e ter o poder, vamos dizer assim. Ela gosta do poder, ela gosta de estar ali no centro, Parece de estar fazendo... Parece que ela só sabe ter o poder. Ela não sabe ser diferente. A minha mãe é assim. Né? Cara, minha mãe é tem dominante. Uma mãe assim também. Tem também. Ela tem um pouco do dominante. Muito bom. Aí é onde entra a inteligência emocional, pra gente equilibrar, né? Aprender a lidar com habilidades, as pessoas. medos, aprender a entender o outro, o espaço do outro. E é uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Que existe aquela frase, né? Trate o outro como que você gostaria de ser tratado. Na verdade, trata o outro como ele gostaria de ser tratado. O dominante, ele gosta do tratamento diferente do influente. Diferente do estável, diferente do conforme. Então, o influente é aquele da comunicação, das pessoas, do abraço. Ele vai chegar, geralmente ele vai chegar sorrindo, vai falar bom dia, vai abraçar. O dominante também, mas de uma forma diferente, como eu disse, intensidade diferente. O estável, ele também é mais emocional, assim como o influente, só que tem uma pequena diferença. Ele é, vamos dizer assim, um pouquinho mais tímido. Talvez um pouco mais inseguro, né? Depende da intensidade. E o conforme é aquele que talvez você vai chamar no WhatsApp e não vai ter foto perfil. Porque ele é bem na dele. Ele é uma pessoa conforme. Analítica. Isso. Aquela pessoa mais reservada. Você me trouxe uma língua. Eu tenho um filho conforme e realmente, às vezes ele tá sem foto no perfil. E eu como mãe, eu falo, ai meu Deus, será que ele tá com autoestima, não quer aparecer? Pronto. Acabou de aliviar meu coração. É bem isso. Você vai conviver com um conforme e talvez em 10 anos, né, você não vai saber o sobrenome dele. Modo de falar, né? Vai saber pouco da vida dele, porque ele se abre menos que o influente. Em 15 minutos, eu te entrego minha vida aqui, modo de falar. Ok. Então, essas são as diferenças. E que bom poder nos conhecer o outro e aprender a lidar com isso. Porque senão a gente acaba criando os filhos. Não sou mãe ainda, mas eu imagino como Olha a angústia que você tirou do meu coração agora. Sim. Uau, que bom! Já trouxe luz pra cá. Já trouxe luz pra cá. É sobre isso o perfil comportamental, né? É sobre isso. E às vezes a gente acha que o outro tá de provocação com a gente, né? Mas é só o jeito dele. Sim. Às vezes a gente acha que o dominante tá sendo grosso. Mas é o tom da voz dele. É óbvio que nós podemos agregar inteligência emocional para lapidar o nosso perfil conforme a vontade de Deus para nossa vida. Mas eu acredito assim, é comportamento. Então, existe o comportamento natural e o comportamento adaptado. Ao longo da vida, conforme as nossas crenças, conforme tudo aquilo que a gente ouve, sente e vê, escuta, né, os nossos 5 sentidos. Nosso perfil ele pode ser adaptado. Então, não significa que, por exemplo, eu lá na contabilidade, sendo influente, não poderia desenvolver a conformidade ou a estabilidade para ser feliz e me dar bem na profissão. Não significa isso. Então, você pode ser feliz, dar certo em qualquer área que você escolher e determinar e se posicionar para ser. Mas é aquilo que eu falei sobre a felicidade, sobre ser feliz, ser realizado, a missão. E agora, pegando o gancho aqui, para o empresário que vai contratar,
Qual a importância de entender desse assunto? A importância é... Todo empresário, o que a maioria das empresas querem? Aumentar o faturamento. Aham. O sonho do empresário dominante é esse. Dominante. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Quanto que eu vou ganhar? Vai aumentar o faturamento? Ah, então eu quero, eu te contrato. Inclusive se você tem um treinamento pra dar e você vê que quem vai te contratar é dominante, apresente resultado, né? Então, engraçado que existem até os perfis ideais de vendedores para cada segmento. Porque cada tipo de venda é uma forma diferente. É o processo de venda, o processo de... o tempo que demora para vender, mas igual nós estávamos falando sobre os empresários, né? Qual a importância de saber isso na empresa? A pessoa saber o seu local. Porque às vezes, por exemplo, se fosse uma empresa maior, no caso eu estava trabalhando em escritório, trabalhei em associação, trabalhei em escritório, trabalhei em hospital, mas se fosse uma empresa muito grande, poderia, mesmo sendo formado em contabilidade, tendo a influência ir para a comunicação, para a área do marketing. Então, é muito importante, é maravilhoso e louvável os empresários, nós empresários, queremos o lucro. Mas o olhar, da onde que vem o lucro? Do trabalho entregue pelos seus colaboradores. Ô, Ângela, qual que é a importância para os empresários, para os empreendedores entenderem desse assunto, entenderem de perfil comportamental? Olha, eu acho louvável, porque todo empresário, o que ele quer? Aumentar o faturamento, aumentar o lucro, dinheiro. Falou em dinheiro, é a dor de todos nós. Queremos crescer, afinal, criamos um negócio para isso. Claro que o negócio tem muito propósito, muita missão também, Isso, mas sem não falar. só de missão vive o negócio, né? Sim, é o crescimento financeiro atrelado ao servir, né? Eu tô servindo, eu tô crescendo, eu tô contribuindo. Porém, quem dá esse lucro para as empresas, para o empresário? Quem que está por detrás de levar um serviço, de levar uma venda? Os colaboradores. Então, são pessoas. Então, qual a importância para você, empresário, entender o perfil comportamental do seu funcionário, do seu colaborador? Entender que ele pode estar ali e talvez não estar na sua melhor versão. Não estar entregando o seu melhor por estar num cargo, numa função que não está compatível com o seu comportamento. Quantas horas um colaborador passa na sua empresa? Ah, tem colaborador que fica mais de 9, 10 horas, dependendo. É uma vida. Não deveria, né? É uma vida te servindo, uma vida junto com o seu sonho de crescer, junto com o seu sonho de abrir franquia. Não é verdade isso para os empresários? Então é importante ele estar feliz, ele fazer com alegria, com amor, com paixão. E aí quando ele entende, o empresário entende que, por exemplo, um vendedor dominante e influente, ele pode se dar melhor do que talvez um conforme que está ali. Ele é mais analítico, ele não é ele é mais racional, né? O dominante e o conforme, eles são mais racionais. Mas, principalmente, o conforme, às vezes, ele está ali, por exemplo, no setor de vendas. E ele pode estar melhor num setor mais administrativo, um setor onde que exige mais essa conformidade, esse amar rotinas. E quando o empresário ele entende isso, com certeza, o funcionário vai ser mais feliz. Se o funcionário é mais feliz, ele trabalha mais motivado. Se o funcionário está motivado, meu amigo, é dinheiro no seu bolso. Não faz toda a diferença. Faz diferença, porque daí cresce o funcionário, cresce a família, os relacionamentos. E ele fora tá feliz ali. o clima, a harmonia. A gente vê agora que tem os estudos da felicidade empresarial, né? Sim. Com certeza isso daí tá atrelado a tudo, porque a harmonia também traz performance. Sim, e esse é um serviço que eu também entrego, que é o diagnóstico organizacional, para estruturar os funcionários, os colaboradores dentro da organização. Que incrível! Gostei disso, viu? Sim. E eu quero saber nos relacionamentos, como esse tema pode ser assim um diferencial para quem entende de perfil comportamental. É aquilo que eu disse, né? Pelo menos a maioria das pessoas cresceu ouvindo, trate o outro como você gostaria de ser tratado. E na verdade não. Quando a gente entende quem nós somos, quem o outro é, as competências, habilidades, os medos do outro, o que ele gosta como ele gosta de ser chamado a atenção, como ele gosta de... Como a gente aprende a lidar com o outro, a gente não trata o outro como a gente gostaria de ser tratado. A gente trata o outro como ele gostaria de ser tratado. Então, o influente é diferente do dominante. O estável, ele não quer aplausos como o influente. O conforme, ele quer ficar no canto dele. Então, a gente aprende a lidar com o outro. E isso, dentro de um relacionamento, salva. Salva os relacionamentos, quando a gente também aprende a respeitar o espaço do outro, mediante o comportamento dele. Exato. E não salva só relacionamento matrimonial, né? Não. Entre pai, mãe, filhos...
você estava contando um pouquinho da sua mãe e você. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, só pra trazer, não pra expor nada, tá? Só pra trazer, assim, pro lado, dar um exemplo, não lúdico, né? Um exemplo mesmo tangível aí pra gente. Vou aproveitar, beijo, mãe, te amo. Muito bem. Porque a gente tem que honrar nossos pais e dar honra e agradecê-los, porque estou aqui, sou filha de Rosângela e de Walter. Graças, gente. Eu sou assim devido a tudo como eu fui criada, enfim. Deus em primeiro lugar e meus pais. Então, o que acontece? Esse relacionamento maternal, né, da criança com a mãe, a criança, quando ela tem 3, 4 anos, né, antes dos 7, é uma criança, o ser humano, ele tá ali, ele não sabe muito bem discernir ele e a mãe. Porque é a mãe que compra a roupa, é a mãe que dá a comida, é a mãe que educa, a mãe que fala isso. Quando a criança ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, se descobrindo, olha, peraí, eu não gosto desse alimento. Ah, não vou comer isso. Ah, não, isso não é pra mim. Ah, não, mãe. Não quero essa roupa. Começa a conflitar. Então, é onde que já começa ali. O relatório é feito não para crianças, tá? Mas é onde que ele vai desenvolvendo o comportamento dele. E aí é muito importante os pais ficarem atentos a isso. Por exemplo, louva a Deus pelos pais que eu tenho, mas não pelos meus pais, mas no geral eu ouvi muito assim, fica quieta, fala demais. Você não sabe de nada. Sabe de nada. Deixa comigo. Entendeu? E aí por quê? Estavam muitas vezes poldando uma influente. Então Poxa. hoje toda oportunidade que eu tenho, que eu vejo isso, eu falo, pera lá, ele é tímido mesmo, tá? Então tenha paciência, né? A gente precisa entender sobre o outro. E o influente, dê mesmo o microfone, fala mesmo. O dominante, não, ele quer ser o líder da sala. Gente, deixa ele ser o líder da sala, incentive. Então, quando você começa a perceber os comportamentos, entende dos comportamentos, percebe o comportamento no outro, você começa a alimentar isso. E eu voltando ali à questão da mãe, muito que aconteceu comigo. Então, aquele amor maternal, criancinha, né? As primeiras fases da vida. Quando chegou na adolescência, em alguns momentos, eu conflitei muito com a minha mãe. Inclusive, eu busquei o autoconhecimento também para isso. O primeiro livro que eu li foi As 5 Linguagens do Amor. Uau. Que também tem a ver como a gente gostaria de ser tratado, né? Uhum. Sim. Como eu gosto de ser validada. E aí eu entendi que a linguagem do amor da minha mãe é diferente do meu. Por quê? Porque também o perfil dela é diferente do meu. E hoje, graças a Deus e ao desenvolvimento, ao autoconhecimento, temos um relacionamento saudável. Mas foi preciso conhecer sobre isso, sobre esse autoconhecimento, conhecer os perfis. Então, minha mãe gosta de ser tratada diferente de mim, eu gosto de ser tratada diferente dela. E aí, a gente consegue construir um relacionamento melhor hoje. Incrível. Isso é clareza, né? Trazer clareza, trazer ferramenta e te dar as armas certas pra você não ficar igual o cego em tiroteio, né? Porque tem tantas pessoas que falam, eu tenho problema de comunicação, não consigo me comunicar. É porque realmente não sabe o que fazer com aquela situação, com aquela pessoa, com o jeito que a pessoa te trata. E às vezes, se você não arruma o conflito dentro da sua casa, você vai encontrar com ele fora. Se você tem um pai autoritário e você não tá sabendo lidar com seu pai, se for trabalhar, se você tiver um chefe, ele for autoritário, vai ativar os mesmos gatilhos, as feridas lá de trás também, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre feridas emocionais. Você disse tudo, né? Então, a gente precisa aprender com aquilo que a gente vivencia, senão a gente acaba atraindo a mesma história, a mesma situação. Por quê? Porque é uma ferida que não foi curada. Então, feridas, rejeições, a raiz da rejeição, né? Tudo que aconteceu ali do 0 aos 12 anos, criam as raízes e vão criando as feridas. Então, se eu não tratei esse padrão, se eu não curei esse nível de padrão, vou acabar atraindo. Então, é preciso entender não só sobre o perfil, não só sobre os comportamentos, mas aquilo que eu preciso curar em mim, aquilo que eu preciso ressignificar, dar um novo sentido, reprogramar essa crença para eu avançar para o próximo nível, para que eu não repita esse padrão. Não só dos pais, mas de todos os relacionamentos que a gente tem ao longo da vida. E agora eu queria saber, você falou sobre as raízes de rejeição, que eu li um livro da Joyce Meyer, fantástico esse livro, eu indico aqui para quem está nos assistindo, é muito bom. Como que eu identifico essas minhas raízes? Existe algum sinal? Falo assim, nossa, quando eu reajo assim, de uma forma, no impulso, quando eu vejo eu já fiz, e eu não sei por que eu fiz isso. Existe algum sinal que dá para identificar que você tem uma raiz de rejeição? Sim, os comportamentos, né? As reações. Então, você fala, quando eu vi, já fui, impulso.
Da infância. O que é o impulso, na verdade? O impulso, ele é muito primitivo. Muito. É uma criança que vem esse pulso. Então, se eu entendo isso, eu entendo aonde eu preciso olhar. Então, o que eu tive, o que me aconteceu na minha infância? Foi abandono? E muitas vezes não é porque os pais quiseram ou quem criou ali. Mas aconteceu um determinado dia, determinada situação. Esqueceu na escola. Não é? Prometeu e não cumpriu. Só que aquilo marcou, criou um impacto emocional. Então, raízes do abuso, Isaías 61 fala, né? Pela sua árvore conhecerei os seus frutos. Então, se eu tô entregando um fruto de impulsividade, de um fruto de orgulho, tem uma raiz ali na infância. Eu preciso olhar para isso, reprogramar essa crença e entender e me aceitar e me perdoar, que é uma jornada, é um processo. Inclusive eu mesma, né? Já olhei para vários desses e continuo. Não tô pronta, não tô formada. Eu vou estar pronta na volta de Cristo. Eu tô numa jornada, então a cada dia é como uma cebola. Eu tirei uma escama, uma raiz agora. E aí eu me relaciono de novo, eu entro em contato com uma dor de novo e eu percebo uma outra raiz e é uma outra escama, é uma outra parte que eu vou tirando, que eu vou moldando, e aí eu vou quebrando o orgulho, eu vou quebrando essas raízes e vou melhorando os meus frutos. E vai aliviando o fardo, né? Sim. E é um fardo pesado quando a gente não entende, a gente só vai acumulando traumas também quando a gente não resolve, né? Quando a gente não resolve, a gente acumula traumas e a gente precisa ter paciência com a nossa jornada, com o nosso processo. Que não vai ser do dia pra noite, não vai ser de primeira. E amar é muito disso, né? Amar, quando a gente entra num relacionamento, amizade, pai e mãe, a gente entende que muitas vezes, inclusive no perfil, tá? A gente tá falando sobre ferida, voltando sobre perfil, enfim, inteligência emocional de geral. É tudo. Global. Sistêmico. Daqui a pouco a gente fala de autorresponsabilidade. Porque você é responsável pela vida que você vive. Então, quando eu amo a minha mãe, quando eu amo o outro, quando eu amo o próximo, eu entendo que isso também é servir. Eu não estou dentro desse relacionamento com a minha mãe para eu ser feliz. Porque o que Jesus ensinou sobre o amor? O que ele ensinou? Ele veio para ser feliz? Ele veio para morrer por nós? Então, quando eu entendo isso, eu entendo o porquê de tudo, o porquê de muitas coisas. E amar é isso, é ter a paciência. Nossa, ele tá no processo. Olha aí, de novo, caiu, de novo. Gritou, de novo teve um fruto. É uma jornada. É o se perdoar, é o ter paciência. E voltar. Mas assim, paciência. Mas esse esforço contínuo, esse sacrifício contínuo por mim e pelo outro. Porque eu não vivo sozinha, eu não estou sozinha. Nossa, você tá falando um ponto muito interessante. Elas se relacionam pro outro as fazerem felizes, né? Tipo assim, vou me relacionar aqui com o fulano. Esse é meu saquinho da felicidade. Agora se vira, me faça feliz, me sirva. É assim que funciona o relacionamento? Sim, muitas vezes é assim que funcionam os relacionamentos, né? As pessoas querem prazer. As pessoas querem prazer. A gente quer dopamina o tempo todo. Então o outro precisa me proporcionar isso. E na verdade não. Eu gosto de uma frase, gosto do louvor. Eu não falei, né? Mas eu canto. Gente, eu quero ouvir. Não, ela vai cantar, com certeza. Vai. E aí tem um louvor que tem uma frase que mexe muito comigo. Canta agora. A alegria da tua presença, a alegria da salvação, a alegria da intimidade, da comunhão. Nossa, sem aquecer, sem ensaiar, sem um teclado aqui pra dar o tom. Mas falando sobre alegria e felicidade, só pra trazer esse tema, eu falei que o outro quer o prazer, o ser humano, ele quer o prazer, não é verdade? A gente tá aqui, a gente quer o prazer. A carne quer o prazer, né? A carne quer o prazer, por isso que a gente precisa alimentar o nosso espírito também. É corpo, alma e espírito. E olha... Mas a alegria, ela não é a ausência... Por que eu falei desse louvor? Que ela não é a ausência de circunstâncias ruins. A alegria é eu estar passando por situações delicadas, por situações difíceis e ainda assim dizer, eu sou feliz.
Por quê? Porque a alegria, ela é muito mais do que um estado de espírito. É uma decisão, é uma escolha diária de vida. É eu escolher me amar, amar Deus sobre todas as coisas, o próximo como a mim mesmo. Então, eu me amar. E aí, quando a gente entende esse amor primitivo e primário, quando a gente entende tudo isso, a gente entende que o relacionar, independente de qual seja, é servir. É não só eu estar aqui pelo prazer, mas eu estar aqui porque eu posso fazer o outro feliz, eu posso fazer o outro melhor. É aí onde a gente ora, Deus usa-me. E aí a gente vai crescendo e se desenvolvendo. Como eu disse, ninguém vive sozinho, então a gente precisa do outro. Foi o que Jesus fez na cruz por nós. Ele nos serviu. Ele não veio para ser feliz. Ele veio para morrer e sofrer pelos nossos pecados. Então, eu, como filha querida, porque Deus enviou seu filho unigênito, e eu, como filha querida, numa nova identidade, entendo isso, eu começo a servir o outro. E aí, sim, servindo, eu encontro o prazer, a felicidade, porque eu encontrei Jesus. E eu tenho trazido isso, estou migrando, né? Eu tinha mentoria IVP, o método IVP. E agora eu estou migrando, é um desejo muito forte que está surgindo no meu coração depois de escrever o livro, o capítulo. Eu quero saber do livro e do capítulo. Termina agora, quer dizer, conclui o que você está falando e a gente já vai para esse capítulo do livro. E aí eu estava muito focada nesse método IVP, que é identidade, vendas e posicionamento. Trabalhei como eu disse, como eu morei em Franca, né? Ali eu estava trabalhando dentro de uma mentoria. E eu trabalhei muito com posicionamento de marca. E eu sou apaixonada por isso. Arquétipos, como você se posicionar, como você falar, para atrair o cliente. Então, também tem a ver com comportamento. Inclusive, eu comecei a estudar sobre arquétipos para depois estudar comportamento. E estão interligados. Mas, enfim, falando sobre a mentoria. E aí eu senti a necessidade de ir mais a fundo. Passei por mais momentos desafiadores. E aí eu entendi que a mentoria que o método que eu quero trazer e causar, eu estou reformulando, estou exatamente nessa fase, já estou com duas mentoradas que eu estou, uma eu vou iniciar e a outra já estou na jornada com ela, com essa nova metodologia. Então não é só o IVP, que é identidade, vendas e posicionamento. Agora eu vou mais fundo e nós vamos tratar um pouco mais da essência, é onde nós vamos abranger um pouco mais as feridas emocionais, o comportamento. Então assim, é claro que a empresária, que é a maioria das mulheres que eu atendo, que é a empreendedora, ou uma CLT que está querendo migrar para o empreender, é claro que ela quer o lucro, mas tem muita coisa antes do dinheiro. E aí, por isso, eu nomeei o nome Essência. E engraçado que foi escrevendo o livro que veio isso, né? Em oração. Os downloads do céu. Downloads do céu. Eu quero saber do livro agora. Gente, que mentoria incrível. E outra, não é empresária, é um ser humano, né? É um ser humano. É uma pessoa que foi uma criança. Que foi uma criança, que tem marido, que tem filho, que tem irmã, que tem irmão. Então, às vezes, a gente fala muito dos nossos pais, mas e os nossos irmãos? E o bullying que a gente sofreu na escola? Então, tudo isso os bullying que a gente sofreu dos nossos irmãos. Brincadeiras à parte, não é verdade? Mas faz um efeito devastador Com também. certeza. As palavras, os palavrões, os apelidos, né, que às vezes na escola, irmãos, primos, enfim. Então é o relacionar. Exatamente. Né? Não é só pai e mãe, é o relacionar. Claro que as raízes estão ali em como a gente foi criado, mas o relacionar no geral. Exato. E o livro? Como que é o nome do seu capítulo mesmo? O título do livro é Forjadas pela Dor. Fui convidada pela editora Pérola. Uau. Né? Então tá tudo nesse segmento Pérola. Tá todas as escritoras foram indicado falar sobre um momento de dor, um momento de superação. E o nome do meu capítulo é A Vida é Pra Frente. Vai ser lançado dia 15. Tô muito empolgada. Amanhã tem live no meu Instagram. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Ângela Valuz. E o das semijoias, Valuz Semijoias. Muito bom. Fala um pouquinho das semijoias pra gente. Tá, vou falar um pouquinho das semijoias, deixa eu só terminar um pouquinho do livro. Do livro. Gente, eu já tenho aqui umas... Gente, desculpa. Eu tenho umas 10 perguntas já pra fazer pra ela, só aqui, ó. Fala aí. E o tempo correndo ali. Ai Senhor. Meu Deus. Mas bora, vamos sobre falar do livro. Então, assim, todas as escritoras foram indicadas nós falarmos sobre um período, momento de dor. E eu falei sobre a minha trajetória, o que realmente me forjou a ter coragem de sair lá do Mato Grosso, de sair da minha cidade, porque eu já amava tudo que eu fazia, porém queria algo a mais, um sentido maior pra vida. E assim, eu passei 6 anos orando pra que esse dia chegasse. E não foi pelo amor. Foi pela dor? Foi pela dor. Uau. E foi um momento de dor, de muito luto. Eu havia terminado o noivado, perdi 2 tios, tudo no mesmo período.
Nossa. E nesse momento de dor, em muita oração, entrega a Deus, surgiram oportunidades para que eu me mudasse para cá, para Alphaville. E nesse período de dor, assim, em 70 dias, ó, pra você ver como é importante a gente estar no centro da vontade de Deus e naquilo que Deus quer para nossas vidas, né? Eu vim, deixei as coisas, deixei empresa, revendedora, tudo, deixei pra trás. Corajosíssima. E em 70 dias, os primeiros 70 dias, já palestrei, fiz imersão. Na minha cidade eu não tinha dado nenhuma palestra. Preguei na igreja, mas é diferente. Cantei, mas é diferente. Então, tá mais unido ao propósito, né? Crescer e contribuir, enfim. E aí, imersão e tudo mais. Então, no livro eu conto isso. Como a dor, ela pode ser um canal para nós irmos pro próximo nível. Sair da zona de conforto. Então, não menospreze a dor. Se você está passando por um momento delicado, sabe a história? Faça uma limonada do limão, faça um mousse. Exato. Enfim. Bonitinha, gente. Ela é uma graça. Dá vontade de apertar as bochechas daqui. Então, fazer da dor... Porque Deus tem um propósito em tudo. Então, fazer da dor um escape para irmos pro próximo nível. Por que eu passei por isso? O que aconteceu para que eu passasse por isso? Qual que é a raiz disso? O que eu vou fazer a partir de agora? É por isso que a vida é pra frente. E é engraçado que, mais uma vez, quando a gente não aprende, a gente volta. Volta e passa pela mesma situação de novo, pra aprender. Na verdade, a vida é tão pra frente, sabe, Ângela? Que toda vez que a gente não aprende, a vida continua indo pra frente. Você pega o lá na frente sem as ferramentas que você deixou de aprender daquela E vez. volta com os mesmos erros. Enfim, não dá pra ficar no passado. Passado. Tipo assim, não me procure no passado. Eu não estou mais lá. A vida é pra frente. Ou seja, eu não sou a mesma de ontem e eu quero estar melhor amanhã. Então, a vida é pra frente, é o capítulo do meu livro. Ai, vou dar um ganchinho. Comprem, leiam esse capítulo, porque lá tem ferramentas que vão te ajudar a sair desse período de dor, que vão te ajudar a ressignificar, reprogramar esse momento pra a vida ir pra frente. E como que faz pra comprar esse livro? Ai, gente, dia 15 é o lançamento, já me segue no Instagram. Dia 15 de novembro. Sim, semana que vem. Talvez esse episódio, gente, ele é gravado, ele vai passar lá pra dezembro. Então já lançou. Já lançou! Já lançamos. Estamos bem pra frente. A vida tá lá na frente. Tá lá na frente. O Pó de Franca também. Isso, o Pó de Franca já tá lá na frente. Adorei. Então, provavelmente, o livro já lançou. E como que acessa aí pra comprar? Te chama no Instagram? Chama no Instagram, no meu WhatsApp. Vou deixar o link também no meu Instagram. Assim que for lançado, já vai estar lá. Que lindo. Já tá lá. O link já tá lá. Já tá lá. Vai ter lançamento? Sim, Teve o lançamento? O lançamento foi dia 15 de novembro. Uma noite incrível aqui em Alphaville, na plataforma. Vamos usar a PNL. Como foi essa noite? Conta pra gente. Vou usar uma técnica, uma ferramenta poderosíssima. Foi uma noite incrível. Marcou a trajetória da minha vida, porque era um sonho de infância. Inclusive, eu tenho livros escritos da infância, tá? É uma outra história. Que bonitinha, gente. Que graça. E eu vou aproveitar esse... Foi um dia maravilhoso, incrível. É muito bom poder realizar sonhos. A vida é pra frente. Exatamente. E como que foi, assim, o desejo de criar joias, de vender joias, né? Fala um pouquinho da sua loja pra gente, como ela funciona, como que eu compro essas coisas bonitas aí, porque, gente, eu não sei se vocês repararam, né? Nem brinco o pessoal usa. No próximo podcast, ela já vai estar de brinco, porque eu tenho peças antialérgicas e que não precisa de usar o furo, tá? Que bom, porque nem furo aqui tem mais. Tranquila, a gente dá um jeito nisso daqui. A gente vai dar um jeito. Como surgiu? Gente, tudo é da infância, vocês acreditam? Tudo é infância. Tudo é na infância. Isso aqui foi um projeto que eu criei e vivi na infância, porque meu pai tinha câmera, tinha microfone, tinha tudo. Então, eu ia lá fazer peça de teatro com os meus irmãos, a gente tinha uma rádio chamada Rádio Yupi, chamava minhas tias, minhas vizinhas, tudo pra fazer entrevista. Eu já entrevistava quando eu era pequena. Eu só trouxe pro mundo real agora, depois dos 30 e tantos, quase 40 anos. Então, a nossa fase adulta, a nossa vida, nossos sonhos é um reflexo de como foi a nossa infância. Na infância, eu não usava brinco. Olha, começou aí. Por isso que eu volto lá sempre, porque é a nossa infância. Enfim, eu não usava brinco e brincava a tarde inteira com meu irmão. Brincava, brigava, empreendia, fazia coisinhas pra vender na escola. E no meio desse processo, eu comecei a colocar grampo na orelha, porque eu não tinha orelha furada. E aí, usando grampo, eu comecei a fazer acessórios. Comecei a fazer anel, de elástico, de EVA. Tinha tempo, né, gente? Criativa, né? Sim, não tinha celular na época, né? Não tinha celular, só era televisão. E a gente era proibida, às vezes, de usar televisão. Beijo, mãe. Obrigada por isso.
E aí eu comecei a criar. E isso ficou marcado. Pode demais. Continua. Então isso ficou marcado. E quando eu comecei a empreender lá, que eu fazia artesanato, que eu fazia trufa para vender, e eu percebi que eu preciso comprar algo pronto. Antes disso, eu fiz lacinhos de cabelo, fiz acessórios para mulheres, assim, finalzinho da adolescência para fase adulta, já na faculdade. E aí, eu pensei assim, nossa, por que eu não compro pronto para vender? E aí foi quando surgiu acessórios femininos para eu vender. Isso lá em 2013, paralelo à faculdade, eu fui vendendo. E aí depois, assim que eu terminei, que eu decidi, na verdade, fiz análise, enfim, que eu decidi trabalhar só com semijoias, aí eu criei a minha marca. Então eu não só compro e vendo hoje, eu crio a marca. Ai, que incrível. Eu que crio, lindo. por exemplo, se você tiver a logo do Pode Ser Franca, a gente pode criar colares, anéis com isso. Então, é uma questão. É mais. Eu já quero. Sim. Que sim. incrível. Então, eu criei eu fui atrás, né? Com o conhecimento contábil, ele me acompanha e me acompanhou nesse processo. Porque o que eu queria? Eu queria reduzir o custo das semijoias, porque, ó, afinal, eu já estava só com isso, não estava mais na contabilidade. Então, eu queria reduzir o custo das semijoias para aumentar o meu faturamento, vender mais e viver disso. Ter revendedoras. Então, foi quando eu fui atrás de fornecedores para eu não só comprar e vender, mas isso foi 2021, 2022. Mas para eu criar mesmo, né? A peça ou comprar ela pronta, mandar banhar conforme o meu gosto, com a quantidade de ouro. Antialérgico, então é possível você usar a minha marca, porque tem um antialérgico. É preciso, então. Eu sei que tem pessoas que não dá, porque realmente tem alergia até de ouro. Mas quem tem antialérgicos que dá pra você usar, porque não é uma bijuteria qualquer, é uma semijoia mesmo. Tem uma lapidação Ângela Valuz de ser nas minhas peças. Que linda, que linda. E como eu encontro? Como que eu faço pra acessar, pra comprar os seus produtos? Tem o Instagram, tem o WhatsApp. Você entrega, manda por correio, Manda pro Brasil correio, todo? sim. Agora já tem o microsite. Nós Conta estamos em pra dezembro, gente. afinal, né? Exato, nós temos o estamos em microsite. dezembro. Isso. E aí, lá no Instagram tem o link do site, mas também tem o meu WhatsApp. E através desse... É um microsite. Através desse catálogo, você pode comprar e vai chegar para qualquer lugar do Brasil. Mas, assim, o atendimento presencial tem em Rondonópolis. Minha mãe tem umas peças lá que eu deixei. Minha mãe trabalha comigo. Que assim, interessante. né? Algumas, não é tudo. Mas tem uma boa parte, uma grande amostra em Rondonópolis, minha cidade natal. Então tem que entrar em contato com a mãe dela. Isso. Comigo, eu indico minha mãe. E aqui, em Barueri, Alphaville, região São Paulo, que eu direto em São Paulo também, tem atendimento presencial. Então, tem o microsite, mas tem o atendimento presencial, caso vocês queiram também. Ai, gente. Eu amo presencial, né? O tete Não, a tete. fora que você vai conversar com uma vendedora, uma produtora de joias, ungida do Senhor, porque a mulher é ungida, viu? Meu Deus, eu quero falar do Senhor agora, tá? Amém. Coach, palestrante, escritora. Vai ter muita coisa boa aí nesse encontro presencial, hein? Você não vai só transformar, você não vai só vender, né? Você vai transformar talvez a pessoa que esteja aí na sua frente. Amém. Eu oro todos os dias, faço o meu sou todos os dias para que eu seja um canal de bênção, que eu seja de fato luz na vida das pessoas. Amém, E de onde vem essa espiritualidade toda? Você traz a cartilha do Espírito Santo aqui pra gente, como Amém. como imitar a Cristo, né? Sim, amém. Que eu acho que é o desafio nosso diário, do todo dia. Sim, como você falou, é um desafio. Eu nasci e cresci na igreja, meus pais. Louva a Deus pela oportunidade disso. Só que ao longo do caminho, permaneci na igreja, nunca afastei. Mas ao longo do caminho da vida cristã. Eu tive meu primeiro amor com 12 anos, né? Fui batizada nas águas do Espírito Santo. Peraí. Pra quem não é cristão, ela teve o primeiro amor dela em Cristo. Em Cristo. Ela encontrou com Cristo aos 12 anos. Aos 12 anos. Então, eu passei por esse processo de conversão mesmo. Isso que eu quero dizer. Mesmo sendo criada na instituição, na igreja, na religião, enfim. Eu tive esse meu encontro com Deus nesse período. Foi quando eu... adolescência, né? O início da adolescência. Foi quando eu comecei a entender muitas coisas da infância também. E por perguntas com Deus, perguntas para Deus, questionamentos, indagações. Essas perguntas que eu comecei a fazer nesse período, as respostas foram vindo e o consolo do Espírito Santo de situações da infância foi vindo. Foi quando foi me derramado mesmo o Espírito Santo, nessa fase dos 12 anos. E ao longo do caminho, inclusive, tive inúmeras outras experiências
estar em Alphaville, chegar em Alphaville ano passado, tive inúmeras experiências, não só porque eu cresci naquela igreja, na minha igreja e tudo mais, só que conheci muitos lugares, conheci muitas pessoas e espiritualizei, né? Conheci muitos, e então eu abrangi ainda mais sobre o espiritualizar, sobre o relacionar-se com Deus. Não está no prédio, não está no título, não está na placa. E eu cresci muito de um ano pra cá nesse sentido. Muito, muito. A espiritualidade vai muito além de uma religião. Muito além de uma placa. Muito além de ir à igreja. Eu concordo com você. É muito importante a comunhão. Claro é imprescindível. Mas é muito além. Eu sou a igreja. Eu sou o reflexo de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu, como filha de Deus, preciso entregar isso, porque o mundo ele não vai ler a Bíblia, mas ele vai me ler. Ele vai ler minha conduta. Então, que eu seja um canal de bênçãos. E olha, uma pausa. É importante o nosso ecossistema, viu? É importante com quem a gente está andando. Porque nós somos humanos. Nós podemos falhar, nós podemos cair, nós podemos errar. Mas quando nós temos pessoas ao nosso lado para segurar a nossa mão, a gente pessoas espirituais, pessoas que estão no mesmo propósito, que estão no mesmo caminho, a gente entende o amor e o cuidado de Deus para conosco e a gente levanta, a gente se ergue. E eu vou te falar mais, quando você está entrando para a espiritualidade, conhecendo a Jesus, entendendo o que Ele quer para nossa vida, você tem que tomar muito cuidado com quem você se aconselha também. Isso. Porque eu lembro que nessa época que eu tava, sabe, engatinha, eu tava aprendendo a andar com Cristo, sabe? Eu caía mais do que... Até hoje eu caio, tá, gente? Mas tá bom. Mas eu tomava muito cuidado, porque quem não segue os mesmos preceitos, é normal, pode tudo. Sim. Imagina. É isso aí, tem que ser feliz, o importante é viver. E não. Porque o viver pra mim, o que eu entendi o que era viver, que era felicidade, que era dopamina pra mim na adolescência, não foi mais agora. E aquilo me trouxe muito sofrimento. E eu não queria viver mais aquilo, só que pra todo mundo era muito normal. Então, por isso que eu optei mesmo, porque é uma opção você seguir a Cristo. Você Sim. opta por Ele todos os dias, inclusive. Você acorda, às vezes você cai, mas aí você corre e volta pros braços dele, né? Sim. Tem gente que cai e fica envergonhado e some, vai embora. É onde entra a raiz também, né? A culpa, o orgulho. Então, Deus, as pessoas à nossa volta, se conectar com isso e entender que Jesus já nos perdoou na cruz. E nós não... Nossa, olha, é incrível quando a gente entende a nossa humanidade e aceita. Aí entra a verdadeira dependência de Deus. Porque o que acontece? Muitos de nós, de 90, de, sei lá... 80. Nós que cresceu numa religiosidade, né? A culpa, né? Por errar, não pode errar, tem que ser tudo certinho. Ei, Jesus já morreu por você, Jesus já te perdoou. Então, a gente guarda o mandamento, a gente guarda por amor, né? Então, é onde a gente reconhece que somos humanos, que podemos falhar, mas Jesus já nos perdoou. Nós estamos suscetíveis ao erro. Ele continua nos amando, mas não o pecado. E aí, diariamente, como você falou, é uma escolha diária. Servir a Deus, seguir a Jesus é uma escolha diária. Porque não significa que eu saindo daqui não vá falhar com o outro, comigo, com o meu corpo, enfim, que eu não vá falhar. Mas eu volto à constância. Porque a constância, ela não significa que não vou ter falha. A constância significa que se eu cair, eu vou levantar. Isso é ser constante com Deus. Então, cair, Jesus já me perdoou, eu entendo a graça, eu entendo a graça. Que é de graça mesmo, a graça é de graça. E é um favor tão imerecível que é difícil o ser humano religioso entender essa graça. E viver pela graça, viver a graça, nos faz, peraí, eu tenho como levantar. E é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que nos convence dos nossos erros. Então, sim, existe a culpa e existe o período de luto no momento que eu errei, que eu caí, enfim. Somos humanos. A vergonha. Mas o ressignificar, o reprogramar, o se alinhar de volta com Cristo, voltar à sua identidade original. Porque um pai, ele não abandona e não rejeita o filho. Então, se você errou, se você caiu, mas entende que é filho, ele não te rejeita. Não.
Ele não te abandona. Não. Você trouxe um assunto aqui muito interessante também. O pai não abandona e não rejeita. Alguns pais aqui na Terra fazem isso. E nessa situação, a pessoa acaba assimilando a palavra pai da Terra como pai do céu. E acaba cortando a ligação, né? Ela acredita que Deus vai castigar, ela acredita que Deus a ama condicionalmente, né? Como os pais aqui da Terra. Então, foi uma coisa que eu precisei aprender, que o amor de Cristo, o amor de Deus por mim, era incondicional. Eu podia fazer tanta coisa que eu falava, Deus, você ainda tá aí? Hoje mesmo, eu abri a Bíblia, veio, pá, pra mim a mensagem, eu só ia ler e sair. Eu li, tive que parar, chorei. Falei, Senhor, o Senhor ainda tá aí, muito obrigada. Porque eu tinha errado alguns dias atrás, sabe? Uhum. E aí, o que eu pensei? Bom, Deus vai se afastar. Não. É a gente que se afasta. Deus em momento nenhum, ele se afastou do homem, quando o homem caiu. Desde o Éden. Foi o homem que sentiu vergonha do pecado. Uhum. Então, é o pecado original, né? Então, todos nós temos essa raiz, porém, Jesus veio para nos aproximar de novo, aproximar o homem de Deus. De fato, não é simples de entender a graça. Não. Uma graça que nos perdoa, que nos alcança diariamente. É diariamente. Diariamente. Você, como mãe, deixa de amar seu filho quando ele erra? Não, de jeito nenhum. Eu fico, às vezes, com raiva, mas eu não deixo. E Isaías 45 fala que ainda que uma mãe se esqueça do filho, eu não esquecerei de você. Então Deus não nos abandona, independente dos nossos erros, porque os nossos erros não definem quem nós somos. Somos filhos. Ponto. E acabou. E acabou. E aí a gente entende a graça e começa a viver a graça. A gente a cada dia vai se afastando do erro, a cada dia vai se afastando do pecar, né? Do cair. E mesmo se cair, a gente entende, já sai logo da culpa, da vergonha. E porque volta pro colo. É fato que acontece mesmo, somos seres humanos. A gente tá vivendo na Terra. Na Terra. Né? Uhum. Existe carne aqui, existe sangue pulsando aqui. Mas a gente já volta à origem, né? Entender como filho e já reprogramar isso para estar de novo com Deus e entendendo essa graça, essa comunhão e o Espírito Santo que habita em nós nos convence de dependência. A dependência, ela existe sim e é maravilhoso. A dependência de Deus é o maior presente que Deus nos deu. Depender dele para tudo, né? Salmos fala, né? Traga teu caminho, Senhor, confia nele, ele tudo fará. Tudo. Então, depender de Deus é um presente. É um presente que ele nos dá. E a dependência na prática, para mim, funciona assim. Deus, não consigo perdoar. Me ajuda. Eu peço ajuda até pro perdão. Eu peço ajuda até pra... Deus, eu acho que eu vou pecar. Eu tô quase lá. Me ajuda. Aí ele ajuda. Essa dependência é pedir ajuda. Sim. É pedir, falar, Senhor, eu sou tão fraquinha. Ó, Senhor, se depender de mim, eu sei que o Senhor já tá no futuro. Já me perdoa, daí vai... É uma questão de intimidade também com Deus, né? A gente não pode medir a minha intimidade com a sua. Deus vai falar com você de uma forma, Deus vai falar comigo de outra, e não significa que nós não somos íntimas do Espírito Santo, né? Que não somos íntimas de Deus. É buscar essa intimidade, é buscar esse relacionamento, e Deus fala sim conosco. Até comentei com a Aline hoje. A gente precisa aprender a ouvir, a discernir e a obedecer. Quando nós buscamos intimidade com Deus. Então não basta só eu ouvir. Eu tenho que discernir o que ele está falando. Ou seja, clareza, pedir clareza sobre o que ele está falando. E obedecer, porque ele fala conosco. Ele fala. Mas muitas vezes, por sermos humanos, a gente não ouve, passa por cima e sofre consequências disso. E Deus permite a consequência. Porque, de fato, é consequência, causa consequência. Mas, enfim, buscar essa intimidade com o Espírito Santo, buscar essa intimidade com Deus, faz com que a gente anseie, né, por essa presença. Que não entrar na presença, eu acredito que não existe esse termo, entrar na presença. Nós somos templo do Espírito Santo, nós carregamos a presença nossa. O Espírito Santo, ele habita em nós, consciente, ele habita em nós. Então, quando nós buscamos a intimidade com Deus, quando nós buscamos a intimidade com o Espírito Santo e ele habita em nós, rapidamente nos convencemos dos nossos erros, das nossas falhas, rapidamente nos aproximamos de adorar e de aproximar de um Deus tão maravilhoso que nos agracia todos os dias. Amém, amém. E graças a Deus que ainda temos o Espírito Santo aqui, né? Porque no final dos tempos, ele será retirado. Imagina um mundo sem ele. Pois é. Meu Deus do céu. Incrível o nosso papo. A última pergunta é, como você inclui a espiritualidade nas suas mentorias?
Então, eu sempre peço licença, inclusive em algumas palestras, as pessoas até chamam pra cantar. E são coisas diferentes, tá? Mas eu peço licença porque não tem como. Eu peço licença no sentido assim, não tem como eu tirar uma coisa da outra. A vida é sistêmica, nós temos 11 áreas. Exato. O espiritual é uma delas. Então, não tem como eu falar do meu processo, falar da minha jornada, falar de inteligência emocional sem a minha história. Eu tenho uma história, né? Desde quando eu nasci, cresci, me apaixonei, meu primeiro amor por Jesus, né? Ali na adolescência. Então, não tem como desvincular uma área da outra. Não tem como desvincular. A Ângela é quem é, eu sou quem eu sou, por entender essa minha identidade em Cristo, essa espiritualidade. Então, eu sempre peço licença e eu incluo no sentido que, independente da religião que você escolher, independente de como você escolhe servir, né? Entender que existe um ser superior que rege o mundo é a essência dessa parte, dessa área espiritual na essência. Então, óbvio que cada um tem a sua forma de interpretar, a sua forma de serviço, a sua conexão espiritualidade com Deus. Mas ela existe. Não tem como tirar, não tem como. Somos completos a partir do momento que nós entendemos esse ser superior e nos aproximamos dele e aceitamos servi-lo. Que lindo, gente. Muito gostoso te ouvir, viu? Eu tenho certeza que o pessoal daí, ó, gente, já compartilha essa mensagem, tá linda. Compartilha aí para mais pessoas. Tem de tudo aqui. Tem desde perfil comportamental a como você se sentir filha amada do Senhor. E ramo das semijoias, contabilidade. Gente, ó, tem muita coisa boa aqui, então compartilha essa mensagem para mais pessoas. Já se inscreve no canal, você que não é inscrito ainda. E agora, Ângela, a sua última mensagem no Pode Ser Franca para as pessoas, para as mulheres, para suas clientes, para suas futuras clientes ou para as pessoas que estão aqui nos assistindo. A gente busca muito, vocês, não nós, seres humanos, buscamos muito um propósito, né? Uma satisfação, uma alegria de viver. Quero ter mais, a minha vida tem que ter mais sentido, eu quero ter mais sentido. Não é só o dinheiro, a gente busca isso, a gente busca esse propósito. Então, antes de tudo, para encontrar esse propósito, eu preciso me conhecer. Eu preciso me encontrar a minha identidade. Então, até coloco isso no meu perfil, né? Antes de tudo, se conheça. Mas como eu vou me conhecer? Sem conhecer quem me criou. Então, a mensagem que eu deixo é: conheça Cristo. Que automaticamente, caminhando com Ele, você vai se conhecer. Você vai encontrar o seu propósito. E a sua vida vai fazer sentido. Que linda, gente! Agora o mundo bate palma. Que coisa incrível. Muito obrigada, Ângela. Você realmente trouxe muita luz aqui para o nosso Pode Ser Franca. Muita unção aqui. Tinha muita energia aqui. Eu não sei se vocês conseguiram sentir daí. Mas tinha muita energia, muita presença do Espírito Santo. Muito obrigada por todo esse seu conhecimento que você foi atrás e agora está transbordando aí para as pessoas. A sua missão é linda e as portas estão abertas aqui para você, viu? Muito obrigada, Gabi, pela essa oportunidade. Muito obrigada mesmo. Meu coração está regozijante. Eu estou muito feliz. E eu quero te dizer uma coisa. Os seus olhos brilham o tempo todo a presença de Deus. Que o brilho dos seus olhos, a luz de Jesus na sua vida. Você é muito, muito iluminada. Amém. Amém, obrigada, Senhor. Obrigada a você que ficou até aqui. Até o próximo Pode Ser Franca. Tchau.